Você sabe quais os cuidados que você precisa ter para conservar a sua visão? E que tipo de medicamentos ou doenças podem afetar a sua visão? Então, é sobre isso que nós vamos falar hoje. E vamos à nossa história de hoje. Ela é oftalmologista e especialista em catarata, cirurgia oftalmológica, traumas oculares, formada pela Faculdade de Medicina de Vassouras, no Rio de Janeiro. Seja bem-vinda, Paula Ragnini. Tudo bem? Tudo bem, obrigada pelo convite, tudo bom. Doutora Paula, a gente às vezes não tem noção, e quando a gente começa a fazer esse acompanhamento oftalmológico, ou que vai chegando na hora de repente, fazer uma cirurgia das cataratas, enfim, algumas questões, a gente às vezes não sabe no pano de fundo o que ocasionou isso, né? Então, é uma coisa que o programa tem também esse fito de levar a informação às pessoas, né? E para que as pessoas se previnam, na verdade. Então, quais os principais cuidados hoje que nós temos que ter com nossos olhos? E nós e também com os nossos filhos, né? Os bebês, os principais. Os bebês, quando nascem, a gente faz o teste do olhinho já para tirar algumas dúvidas, descobrir algumas enfermidades, mesmo hereditárias, ou genéticas, ou de má formação. E nós, na verdade, nós vamos envelhecendo e o nosso olho vai mudando. Então, a catarata, eu não considero uma doença, eu acho que é um privilégio catarata, né? Porque o meu olho precisa envelhecer para eu ter catarata. Então, a catarata nada mais é do que o cristalino, que era transparente, ficou opaco. E aí, a substituição desse cristalino opaco por uma lente transparente novamente resolve o problema, né? E talvez no passado pudesse ter assim um certo risco maior, talvez, de fazer. Não sei, não sou especialista. Mas a tecnologia foi aprimorando, foi melhorando, né? Hoje, a cirurgia, Com certeza. há pouco tempo atrás, uma pessoa que fazia cirurgia de catarata, fazia um olho, dali 15 dias fazia o outro, e parece-me que esse tempo já diminuiu. E a sistemática que se usa hoje para essa cirurgia? Então, hoje existem, assim, inclusive, alguns serviços que operam o mesmo paciente, os dois olhos no mesmo dia, né? Ainda há algumas dúvidas sobre isso, algumas questões. Eu ainda não me sinto segura para isso. Eu prefiro pelo menos um dia, 2, 3, uma semana. Eu prefiro dar aquele tempo de segurança no primeiro olho antes de ir para o segundo. Eu acho que isso é prudente e me sinto mais tranquila assim. E uma coisa legal também que você estava falando, que eu agora acabei lembrando, Sim. é que não é só a idade que faz a catarata, né? Algumas medicações estimulam a catarata, tipo, agora mesmo nós tivemos aí tantos pacientes de Covid fazendo uso de corticoide. Isso pode acelerar um processo que aconteceria talvez um pouco mais tarde, ele ser um pouco mais precoce. Mas, Então, em isso é um média, fato. hoje, a idade que as pessoas já começam a ter algum problema, tem uma certa idade, a partir de quanto? De idade mesmo? A maioria depois dos 50. A Depois de 50. maioria. Isso. Porque existe todo um cuidado, né? Porque tem essas campanhas de cirurgia de catarata, lógico, e tem diferença de lentes, né? Eu queria que você falasse com relação a isso. Isso é muito importante, porque existe lente de todo naipe, né? De toda qualidade e valor, né? Sim. E quais as diferenças dessas lentes assim para ter esse resultado diferenciado também? Então, na verdade, o que acontece? Hoje nós temos alguns grandes fabricantes de lente intraocular. Nós temos a Hailer, que é inglesa, a Zeiss, que é alemã, a Johnson e a Alcon, que são americanas, né? Que são as lentes mais implantadas aí no mundo todo, por todo mundo. E a Alcon é a mais antiga, que é a empresa que nós implantamos lentes assim há décadas, né? E se você pega um material tipo Alcon, que é a lente, por exemplo, que eu mais implanto, eu posso falar melhor dela. Eu implanto Zeiss, implanto Johnson, mas a lente que eu mais implanto ainda é Alcon. E aí o que acontece? Você tem uma plataforma diferenciada, um acrílico diferenciado,
uma chance de correção de graus, tipo, que acontece pelo tamanho do olho, pela curvatura corneana, né? E nós não temos no mercado nacional essas lentes com essa tecnologia. Para você ter uma ideia dessa tecnologia, por exemplo, até pouco tempo atrás, as lentes álcool eram as únicas e era implantada do Ocidente ao Oriente pelo mundo inteiro, né? Não tinha concorrência. Então, aí começou a aparecer algumas outras lentes interessantes também, que já são mais precoces, aí, bem menos tempo, né? Mas a grande diferença é no formato, na plataforma, na alça, né? No tamanho, na precisão de quando você faz um cálculo, fala assim, não, esse cálculo, essa lente vai, né? Isso a Porque gente não tem no mercado nacional, por exemplo, né? e aí, assim, eu fiz também uma série de exames, né? E o tanto de exames que precisa fazer, um pré-operatório. Então, até, você está me dizendo aí com relação até tamanho de olho, enfim, uma série de questões, é que cada caso é um caso, cada lente é uma lente, enfim, ele vai ser adequada precisamente para aquilo. E é uma questão tão séria a nossa visão que não dá para a gente ficar, né? Eu, pelo menos, penso, não dá para a gente ficar se arriscando, porque a visão é uma coisa preciosíssima nas nossas vidas, Uma, né? é, uma coisa que a gente observa muito hoje, que você estava falando, são as campanhas de catarata, né? Certo, Hoje, eu sou a presidente da Sociedade Rondoniense de Oftalmologia e nós temos uma guerra grande contra isso. Porque, olha só, quando eu vou operar um paciente de catarata, eu tenho todo um cálculo especial, porque hoje existe muito esse valor de fazer um cálculo cirúrgico individualizado, porque nós somos únicos, né? Nós somos indivíduos únicos, cada um tem uma necessidade diferente, uma altura diferente, um comprimento de braço diferente. Então, eu não posso pensar que eu, com 1,60 m, vou ler na mesma distância que uma pessoa de 1,80 m, porque o meu braço tem outra envergadura diferente. Então, tudo isso é levado em consideração quando você vai calcular uma lente. E aí eu tenho todo um cuidado pós-operatório. Você atende o paciente com todos esses cuidados, esses cálculos, opera, avalia ele com um dia, com uma semana, com um mês, com 6 meses, com um ano. O que nós vemos no mutirão é o quê? O paciente chega hoje, opera amanhã, vai embora. e eles vão embora. E o paciente não tem pós-operatório. Então, a gente tem pego no consultório muita complicação pós-operatória das campanhas de mutirões. E, assim, infelizmente, a campanha de mutirão consegue fazer um vídeo de um paciente satisfeito. E o insatisfeito, ele fica tão assustado que a gente não consegue, às vezes, essa informação ou um vídeo até para divulgação mesmo, né? Então, isso é uma tristeza. Mas a demanda que se tem também, quer dizer, o Estado tentando fazer uma parte, mas a senhora alerta para esses cuidados de acompanhamento, né? Quer dizer, tem todo um cuidado, né? E agora, as sequelas, às vezes, não vêm à tona, né, para ninguém, né? Mas é isso que eu penso. Eu acho que quando o Estado vai resolver essas filas, ela tinha que acontecer tipo no hospital de base, no Hospital Santa Marcelina, no hospital de referência, né? Não poderia ser tipo alguém que vem, opera e amanhã vai embora. É complicado. Isso é muito complicado. Esse pós-operatório não existir é muito complicado. É muito É tão complicado. importante quanto o pré, É né? verdade. Nós vamos aqui a um breve intervalo. Paula, eu vou deixar também aqui aberto uma pergunta já para o próximo bloco. Que tipo de medicamentos ou doenças, enfim, que podem começar a afetar as nossas vidas, que às vezes a gente toma no cotidiano para uma doença, para uma situação, que às vezes tem os efeitos, né? E que tipo de situações é importante estar tomando muito cuidado. Nós vamos a um breve intervalo, eu estou conversando com a oftalmologista Paula Ragnini, e a gente volta em instantes. Estamos de volta, eu estou conversando com a doutora Paula Ragnini, que é presidente da Associação Rondoniense de Oftalmologia. E esses cuidados que a gente precisa ter, lógico que vai chegando numa certa idade, as pessoas começam a tomar um medicamento, é para pressão arterial, é para uma outra situação,
E aí eu quero saber, doutora Paula, existe, às vezes, determinados medicamentos que influenciam na nossa visão, quer dizer, às vezes sem nem saber, mas ele acaba tendo algum reflexo de perda de visão ou coisa parecida? Ah, existe sim. Na verdade, todos os anti-inflamatórios podem influenciar na pressão intraocular, né? As medicações para dormir, os ansiolíticos, todos eles podem interferir no grau e na pressão intraocular. E os corticoides podem ainda estimular um processo de catarata um pouco mais avançado do que, um exemplo, teria catarata com 60, usei muito corticoide, tenho catarata com 50, com 45, né? Então, ele adianta um pouco esse processo aí, acelera o processo da catarata, com certeza. E dentre esses, inclusive, as medicações tópicas, né? Às vezes você vê o paciente usando colírio por conta própria, colírio que altera a pressão intraocular e coloca o olho em risco para uma patologia tão séria que é o glaucoma, né? Com certeza, várias medicações interferem na qualidade visual. Agora, se a pessoa não, por exemplo, não cuida da catarata, enfim, o que pode acontecer? Então, se ele não cuida da catarata, ele pode ficar cego, né, pela catarata, mas a cegueira por catarata ela é totalmente reversível. Uma vez operado, esse olho volta a enxergar. A diferença é que se eu tenho uma catarata muito avançada, eu não consigo mais um procedimento tão seguro como é a técnica cirúrgica atual. Eu tenho que voltar na técnica antiga, que é aquela que eu preciso abrir e dar pontos nesse olho, né? O que não é o que nós gostaríamos de fazer, na verdade. A sua cirurgia hoje ela não tem ponto para fazer cirurgia, dá ponto também? Não, não tem ponto mais a cirurgia de catarata, porque é uma incisão de 2 milímetros e ela é uma incisão valvular. Então, ela não tem ponto, não tem sangue, né? Muito legal, muito tecnológico, né? E quando você volta na cirurgia antiga, é bem mais agressivo. É verdade. Por exemplo, já que nós estamos falando de olhos, se tem algum caso de pessoas que nasceram já com baixíssima visão, existe como reverter isso lá adiante, ou se ele já nasceu sem a visão 100%, dependendo da situação, é possível reverter ou normalmente não? Às vezes as crianças nascem com catarata, né? Existe catarata congênita. E se ele for operado nas primeiras semanas de vida, existe sim chance de reversão, se não total, parcial, né? Algumas questões ainda não são possíveis de reversão, tipo glaucoma, se ele levar a cegueira, é uma cegueira irreversível, né? Agora, a partir de que... Ah, sim. A partir de que idade é importante, por exemplo, o bebê, a criança, a partir de que idade é importante ficar observando e o que observar e para levar a um consultório e checagem? Eu sei que quando nasce, você já falou que tem, né? Mas eu digo, no decorrer da criança com 6 meses, 8 meses, um ano, enfim, tem alguma idade assim que você já deve estar prestando atenção maior ainda? Então, além do teste do olhinho, que faz quando nasce, regra no teste do olhinho, o oftalmologista já faz algumas orientações. Olha, tem aqui alguma alteraçãozinha, traga ele com 1 ano. Se não tiver nenhuma informação além do teste do olhinho, é na observação do pai, ver se a criança está fazendo estrabismo, se ela tem dificuldade em pegar pequenos objetos, né? Nessas percepções. Se ela é uma criança com desenvolvimento normal, que vê detalhes, tudo mais, dá para esperar até uns 3, 4, 5 anos. E um outro histórico interessante é, tipo assim, era uma família de alta miopia. O pai tem alta miopia, a mãe tem alta miopia. Essa é uma criança que deve ser avaliada anualmente, né? Porque ela tem chance de fazer alta miopia também. Já é um indicador, né? Que ele precisa Já é um ficar atento. indicador. E, por exemplo, às vezes a pessoa acorda e quando levanta ele dá um escurecimento de vista. Isso é algum tipo de problema de vista ou talvez de pressão ou outra coisa que não é o problema da visão? Às Em vezes algumas regra, pessoas, eu pressão. já ouvi algumas pessoas comentando isso e eu aproveitei. E pode observar que quem comenta muito isso é adolescente ou jovem. Quando eles dão aquele estirão, né? Que eles crescem rápido
E é como se o sistema cardiovascular não estivesse ainda readaptado àquele estirão todo. Então, quando ele levanta de uma vez, é como se aquilo é como não, aquilo diminui o fluxo sanguíneo, né, cerebral, e ele dá aquele apagão e fica tonto. Inclusive, não é só o olho que falha, o equilíbrio também falha, né? Então, a gente sempre fala isso. Se está deitado, em repouso, senta, espera um pouquinho e levanta, que aí não acontece, né? Mas isso serve para todo mundo, né? Eu, por exemplo, eu faço isso, né? Porque é Sim, aconselhável, porque serve. você Sim. acordar subitamente, levantar, às vezes pode ter algum desequilíbrio, né? Porque você ainda está num ponto de repouso Sim. e é importante, né? Mas nós vamos aqui a É. mais um intervalo. No próximo bloco, a doutora Paula, ela é presidente da Associação Rondoniense dos Oftalmologistas. E como que está o nosso mercado de oftalmologistas aqui em Rondônia e até a nível de Brasil? Se tem conseguido atender as demandas, porque as demandas aumentam, né? Agora com a pandemia e também muitos casos de câncer, né? Que também acaba talvez refletindo. É isso que nós vamos saber no próximo bloco. Eu estou conversando com Paula Ragnini, que é oftalmologista, e a gente volta já já. Estamos de volta para o terceiro e último bloco. Eu estou conversando com a presidente da Associação Rondoniense de Oftalmologia, que é a doutora Paula Ragnini. E a pergunta que eu deixei aqui no colo dela para responder é que, como presidente da associação, ela acompanha de perto isso. Hoje, o mercado, tanto de Rondônia como até onde a senhora acompanha, nós temos a quantidade de oftalmologista que consegue atender essas cirurgiões, por exemplo, que consegue atender essas demandas, porque às vezes as consultas, essas questões ficam tão longas. Agora está até encurtando um pouco, mas assim, isso chama certa atenção. Nós temos faculdades aqui, né? Temos mais de uma faculdade de medicina aqui, e isso tem refletido, por exemplo, nesse prazo, doutor? Sim, tem refletido positivamente. O que acontece em algumas situações é que o paciente quer aquele médico em especial, e aí, às vezes, essa agenda é mais longa, né? Mas olha, para você ter uma ideia, na pandemia, como os ambulatórios, né, do estado e do município de especialidades, eles ficaram um pouco parados, até para poder suprir a demanda do Covid. Mês passado foi o mês de prevenção à cegueira, e tanto eu como mais três outros serviços grandes da cidade, nós nos dispusemos a atender os pacientes que estavam na fila do SUS. Você não sabe a loucura que foi para a gente conseguir esses pacientes. Nós não conseguimos agendar nem 20 pacientes. Nós ligamos para uma fila imensa de pessoas. Então, você vê assim, que essa demanda reprimida a gente não tem mais encontrado, na verdade, né? Porque o número de oftalmologistas aumentou muito, tem muita gente atendendo na periferia, no valor mais popular, mais acessível. Então, toda essa demanda, eu creio que está bem cuidada mesmo. É a importância da conscientização também, né? Quer dizer, campanha de conscientização, porque às vezes a pessoa vai deixando até, né, quando às vezes uma situação está quase irreversível, não sei. Mas assim, Sim. o que tem sido mais comum chegar no seu consultório? No meu consultório mais comum é a catarata, que é a minha especialidade, né? É o que eu mais atendo e é a minha única especialidade cirúrgica. As outras cirurgias eu tenho encaminhado para os colegas especialistas na área, né? Tipo glaucoma, retina, córnea. Hoje é importante essa segmentação, né, dentro da oftalmologia. Isso faz toda a diferença. Faz a diferença porque uma coisa é a pessoa ser cirurgia em geral, de tudo, né? E outra é a pessoa ter especialidade, quer dizer, ela estudou, ela está preparada e não se arrisca, né? Não coloca em risco, enfim. Então, essa questão. Agora, por exemplo, existe oftalmologistas que não são cirurgiões eu digo assim, como que a gente pode definir essas questões da especialidade? Tem para que na hora que a pessoa vai procurar um oftalmologista, ele tem essa noção, né? Sim, por exemplo, quando vem um paciente até mim, que ele é um paciente que precisa de uma cirurgia de retina ou uma avaliação específica de retina,
o próprio oftalmologista vai encaminhar o paciente para um especialista, né? Então, aí eu sempre sento e explico, olha, essa não é a minha especialidade, eu vou lhe encaminhar para alguém que é específico para isso. E aí nós mesmos, assim, no consultório, já orientamos e já encaminhamos o paciente, né? Isso é muito importante. E outra, com essa questão da tecnologia, é possível hoje, por exemplo, a senhora consultar um paciente pelos meios telemáticos ou até mesmo cirurgia com relação a isso, usando a tecnologia sem presencial? Existe, porque já existe alguns tipos de cirurgias que a pessoa faz à distância. Para os Estados Unidos, faz uma cirurgia de uma pessoa no Brasil. A tecnologia, ela, aliás, até a pandemia acelerou esses processos todos, né? Como que a senhora vê isso? Essa cirurgia aí seria robótica, né? Que É, de onde você está, você opera. A oftalmologia está caminhando para isso. Hoje nós temos um equipamento que nós não operamos mais olhando no microscópio. Nós operamos o paciente olhando numa tela. Eu creio que isso é o primeiro passo para que a gente comece, não no futuro muito longo, a fazer cirurgia oftalmológica também à distância. Já é um treino para isso, eu já penso que já é um aquecimento, né? Agora, a consulta é muito difícil ainda, a não ser que você tenha um centro diagnóstico, que o paciente vá até esse centro diagnóstico, passe a coleta de todas as imagens do olho, né? E você consiga ver isso à distância, porque a consulta oftalmológica é muito tecnológica, né? Não tem como eu fazer, por exemplo, eu vou fazer uma consulta com um pneumologista. Mando para ele a imagem da minha tomografia, mando para ele alguns dados do meu histórico e ele consegue me ajudar, às vezes, à distância, né? A oftalmologia é muito difícil fazer isso porque ainda. quando vai fazer o exame, é o seguinte, tem um monte de equipamento, faz em vários equipamentos. Eu fico imaginando assim, né? A precisão Sim, que precisa ter com a revisão, porque sim, é a questão, é precisa, né? Então, por sim, exemplo, a senhora faz o primeiro exame, faz o segundo exame, o terceiro, faz um acompanhamento, enfim, tem toda uma questão, é muito matemático ali. Por isso muito. que eu pergunto, porque a questão da visão é uma coisa muito precisa, né? Diferente de, às vezes, fazer uma outra cirurgia do corpo, enfim, que não seja a questão da visão. Agora, para a gente já caminhando para o final, com relação ao diabetes, hoje o diabetes ele tem sido um problema muito crescente e preocupante para todos nós, né? E ela afeta, ela tem alguma relação com a visão. A senhora concorda e quais a sua percepção com relação a isso? As pessoas estão tendo essa noção? Então, ela tem toda chance de fazer alteração ocular. O diabetes e a oftalmologia andam muito junto, né? Eu posso ter alteração de retina pelo diabetes, catarata precoce pelo diabetes, glaucoma neovascular pelo diabetes. O diabetes altera o olho como um todo. E isso realmente, como a população está envelhecendo mais, eu tenho mais tempo de diabetes, né? Então, a gente tem observado muitas alterações realmente no dia a dia secundárias ao diabetes. Só que olha que legal, o diabetes só faz isso no paciente mal controlado. Se eu tenho um paciente diabético há 30 anos com uma glicemia mais próximo do normal do que não, eu não vou colher esses frutos, né, do diabetes. Então, olha que interessante. Então por isso é importante, né? Talvez a atividade física, não fumar, refrigerante é um veneno para essa questão, o Sim, açúcar como um todo, né? o açúcar. E as pessoas é importante ter essa consciência. A atividade física é uma coisa muito bacana que cuida da nossa mente também. Doutora Paula, eu quero agradecer aqui o tempinho, que eu sei que a sua agenda é super corrida, reservou esse tempinho para a gente bater um papinho aqui. Muito obrigado. Eu que agradeço, Celso. Foi um prazer, viu? A satisfação é nossa. Eu conversei com a presidente da Associação Rondoniense de Oftalmologia, a doutora Paula Raglini, e você, eu tenho certeza que assimilou um pouco mais com relação à importância da nossa visão e os cuidados que a gente precisa ter para ter uma vida mais saudável e com mais longevidade de visão também, tá? Obrigado pela sua audiência e até o próximo encontro e siga a gente aí
nas nossas redes sociais. Obrigado.